E aí, Deus ministrando ali ao meu coração, e eu perguntava para o pastor Gaudilei também aqui no café, e via que há um público bem jovem na igreja, há um número bem grande de jovens, de adolescentes, e isso é bom demais. Mas também não posso deixar de falar, pastor Gaudilei, que enquanto eu estava ali na frente, eu olhando aquele irmão que está lá na porta, e aí eu me lembrava do futebol, na época que você jogava, né? Que agora não sei se ainda faz, mas eu me lembrei do Adão, rapaz, né? Do jogador de futebol. Alguém já falou, irmão, você que você parece o Adão? Já, né? E joga muita bola, depois ele parece o Adão, rapaz, que era o artilheiro aí da minha época, né? Porque agora ele já é aposentado, então, só para a gente ir distraindo. Irmãos, pensando nesse público jovem, em todos vocês que estão aqui, eu confesso que eu pensei em usar uma referência, pensei em usar apenas uma história para a gente pensar no ministério ou na ênfase de cura e restauração. Pensei em pensar apenas ou falar apenas sobre a nação de Judá, o retorno do seu exílio que teve na Babilônia, depois o retorno do exílio da Babilônia, e aplicarmos isso como processo de cura e restauração para a nossa vida. Mas como nós temos um público bem jovem, eu não posso deixar de citar um outro personagem, né, de dar ênfase a um outro personagem que nós temos na história, que também ministra muito bem ao nosso coração sobre cura, sobre restauração da nossa alma, que é José. José é um personagem muito interessante, e por isso a gente vai navegar entre esses dois personagens. Mas pensar em cura, pensar em restauração da alma, isso não é um tema desatualizado, é um tema muito presente. E para os dias de hoje, mais do que nunca, nós precisamos falar sobre esse tema na igreja. Nós ainda não saímos, mas estamos vencendo aí a pandemia. E com essa pandemia, nós encontramos lares, famílias que perderam muitas pessoas. Eu mesmo, como pastor, confesso que eu não aguentava mais fazer velórios, né? Eu cheguei a fazer 2 velórios num dia só. A semana, fazer velórios a semana inteira, quase todos os dias da semana, um velório, em alguns casos até 2. Não como membros da igreja, mas relacionados à membresia da igreja, e também porque a gente acaba conhecendo muitas outras pessoas, então nós estávamos ali sempre presentes. Que luto vivemos como nação e como planeta nesses dias. E além do luto de termos perdido muita gente, muitas pessoas significativas da nossa história, da nossa vida, ainda vivemos dias de muitas catástrofes e de muitas falências. Eu mesmo lá na igreja, pequenos empresários, pequenos empreendedores que faliram, que perderam tudo, que viam numa crescente, numa ascensão, e de repente faliram sua fonte de sustento, sua fonte de renda, perderam tudo e tem que recomeçar tudo de novo e ainda com muitas dívidas. Além de tudo isso, nós vivemos uma dinâmica de muitos conflitos da juventude e da adolescência. Eu faço, lamentavelmente, bem recente fiz um culto de alguém muito próximo de nós que tirou sua própria vida. Eu sou conselheiro, e o Lucas aqui também é, e deve receber muita gente. Quantos adolescentes que nós recebemos no gabinete pastoral, porque os pais trazem porque eles estão se mutilando. Os pensamentos suicidas são cada vez precoces na nossa juventude e adolescência. Juniores, crianças, pensando no suicídio. Então vivemos dias difíceis, em que os pais ficam perplexos diante de tantas coisas e do que fazer. Era da época do Gaudilei, e é da época do irmão, dos mais velhos, quando nós falávamos sobre gravidez na adolescência e achávamos que a educação sexual, por exemplo,
eliminaria ou resolveria o problema da gravidez na adolescência. Isso não resolveu. Pelo contrário, quanto mais se conheceu, e não só se conheceu, quanto mais se abriu uma margem de promiscuidade, de libertinagem, aumentou o número de adolescentes grávidas, né? Aumentou o número de mortes. Hoje, estatisticamente, a nossa população morre, na sua maioria, entre 15 e 25 anos de idade, ou seja, a violência, as drogas e tudo mais que temos vivido como sociedade, o caos, tem colhido os nossos adolescentes e os nossos jovens. E além da nossa população estar envelhecendo, por decorrência aí da extensão da qualidade de vida e do tempo de vida, mas também os nossos jovens têm perdido a sua vida muito precocemente. Vivemos dias difíceis. Em vez dos filhos secundarem os pais hoje estão secundando seus filhos. E como viver com tudo isso? Como administrar tudo isso? Ainda tem sido crescente o número de abusos, de violência doméstica, violência de mulheres, abusos sexuais, coisas que a gente pensou que era do passado, no presente. Isso tem sido tônica, tem sido uma ênfase dada aí, até como cuidado e precaução que a gente tem nas nossas próprias igrejas. Viver esse contexto, lidar com essa realidade, mais do que nunca nós precisamos falar sobre cura, sobre a restauração, sobre tratarmos a nossa alma que tem sido machucada e ferida com todas estas coisas. Então é um tema atual. E a igreja, ela é responsável por promover essa dinâmica de restauração e de cura. A igreja, ela tem a mensagem mais poderosa que existe hoje. Por mais que se multiplique o número de atendimentos de psicólogos, e aí o Lucas sabe disso, não dá conta. Até porque nem todo mundo da população brasileira tem acesso à psicoterapia, aos aconselhamentos, aos atendimentos nos consultórios. Nem todas as pessoas são socorridas pelos CAPs da vida ou têm condições de ser atendidos pelos psiquiatras. E nós temos adoecido emocionalmente. E a igreja, repito, tem a mensagem mais poderosa que existe para restaurar a vida humana, a alma humana, e restaurar também a sua dinâmica fisiológica, o seu físico. Como já dizia Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E salvação aqui não só no sentido da eternidade, mas também salvação para vivermos numa dinâmica de vida, porque Jesus veio para que nós tivéssemos vida em abundância. Apesar de todas as feridas, de todas as coisas, nós podemos viver essa dimensão de vida. Há um conceito, não sei quem conhece o Ministério de Restauração Rever, acho que só tem uma igreja ainda que tem exercido efetivamente esse ministério, que é a Ágape, pastor Didini. Eu sei que muitas igrejas batistas em Campo Grande adotaram por um tempo, mas o currículo ficou extenso e a gente acabou deixando um pouco de lado o Rever, mas ainda é um ministério que trabalha com restauração de vidas e tem estendido para a dinâmica. Usando os 7 passos, eles davam um conceito de cura e de restauração muito interessante. E a gente não vai poder se aprofundar nesse conceito, mas eu queria apenas apresentar o conceito para vocês. E aí depois a gente segue, e para seguir, depois eu vou pedir que vocês deixem algumas referências bíblicas abertas. No conceito de cura e restauração da alma ferida, ele diz assim: o conceito de cura interior é a restauração da alma ferida por meio de... Acho que está sendo projetado lá, né? Legal. Reconhecer nossas feridas, defesas e responsabilidade. Todos nós temos feridas na nossa alma. A forma como percebemos a vida e como interpretamos, isso pode nos machucar, nos ferir.
Então diz reconhecer nossas feridas, isso é importante. E como membro, como crente, a gente não pode dizer que não existe nada disso. Eu me lembro que na faculdade, quando eu fazia o curso de psicologia, eu me submetia a todos os testes possíveis que haviam lá, porque eu queria conhecer, queria aprender, mas também queria tratar de mim. E uma das coisas que eu achava que era um ponto positivo na minha vida, era ser uma pessoa disponível e nunca dizer não para as pessoas. E achar que não existia nenhuma raiva e ódio no meu coração. Até que alguém cutucou lá na minha ferida e disse, dizer não é um problema. O não dizer não é um problema, você tem falta de limites na sua vida. E aí, reconhecendo depois isso, através dos ministérios e da busca e da procura disso, quantas feridas eu tinha. E a ausência de limites da minha vida estava associada a uma série de eventos na minha história que me não permitiam reconhecer essas feridas, mas também defesas. Nós nos organizamos de alguma forma internamente para lidar com as dores, com os problemas, com as dificuldades ou com as feridas da nossa alma. E nem sempre as defesas que nós estruturamos, as armas que nós criamos para nós são saudáveis, são boas. E elas nos levam a ferir e machucar outras pessoas. Nesse sentido, todo abusado ou todo ferido se torna um feridor e um abusador. Então, por isso também as responsabilidades. O que todas essas coisas geraram em nossa vida e o que isso fez causar em outras pessoas feridas e dores. E isso nos traz responsabilidades. E nem sempre nós queremos assumi-las. Também experimentar Jesus levando sobre si essas feridas. E o pastor já falou sobre isso. Irmãos, reconhecer a graça, reconhecer a misericórdia, reconhecer o amor imenso de Deus que nos alcança e nos resgata e promove em nós essa restauração. Isso é extraordinário, isso é libertador, isso é impagável, isso é impossível de ser feito por qualquer ação dinâmica ou fato ou realidade científica. Isso só Deus é capaz de fazer, porque Ele conhece a nossa alma, conhece a nossa estrutura, nos conhece perfeitamente. Reconhecer o perdão e a libertação de Deus e poder transmitir o mesmo para os que nos machucaram, para os que nos feriram. Aí a dimensão que a gente vai ver isso na história de José. Podemos nos tornar pessoas doces ou amargas, nos tornarmos pessoas rancorosas, que têm dificuldade de perdoar, como diz Paulo, escrevendo ao seu jovem pastor Timóteo, nos últimos dias encontraremos pessoas irreconciliáveis, de corações endurecidos. E como na igreja está cheio de gente com coração endurecido? Como está cheio de gente de coração endurecido? Então, poder transmitir isso para as outras pessoas é de fato ter experimentado a graça e o amor de Deus e estender isso na dimensão horizontal. Amém? É sobre essas coisas que a gente vai ver, mas nós vamos ver através de personagens bíblicos, de histórias que nós encontramos na Bíblia. A primeira delas é a vida de José. Essa história que nós temos aí registrada do capítulo 17 ao capítulo 50 de Gênesis. Mas para a gente ser bem pragmático aí, nós vamos ler apenas um verso, capítulo 50 e o verso número 20, que resume a história de José. Ele diz assim: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Vou repetir: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Isso é o resumo da vida de José, da história de José e do seu relacionamento com seus irmãos e com a sua família. Eu não vou poder contar toda a história de José, porque eu penso que vocês conhecem. Quem conhece aqui a história de José? Quem não conhece? Ótimo, então todo mundo conhece, eu não preciso contar de novo a história. Então a gente vai só fazendo as aplicações
para a nossa vida aí. Primeiro, para entendermos e experimentarmos a cura de Deus, a restauração da nossa alma, nós precisamos aprender a superar os conflitos dentro de nossa própria casa. Não tem como eu estender e achar que eu vou buscar restauração sem olhar para a minha história de casa, de família, os meus conflitos, para as dificuldades que eu tenho no meu próprio relacionamento familiar. E aí a gente vai trazendo alguns pontos, que não dá para fazer tudo. Eu tenho até que horas, pastor Rodilei? Meio-dia? Meio-dia. Não precisa tanto, né? Mas vamos caminhar. Primeiro, não aproveite de situações ou privilégios recebidos em casa. Eu sei que hoje a dinâmica familiar é de termos aí um filho, no máximo 2 em casa. Mas mais para trás nós tínhamos 3, 4, 5, lá em casa 6. Quem tem mais de 3 irmãos aí? Olha aí. Quem tem só 2? Só 1. Está vendo? Está aumentando esse índice. E a tendência é aumentar mais. A tendência é nem ter nenhum. Né? O que já é uma questão a se pensar. Por que não quer ter ninguém em casa? Né? Por que nossa juventude hoje não quer gerar filhos? Mas José tinha muitos irmãos. Era parecido com os meus parentes no Nordeste. Lá onde eu nasci, 2 famílias davam um time de futebol. Aliás, 2 times de futebol. Eu tinha um primo que tinha 11 filhos. E tinha um outro que tinha 10 filhos. Ou seja, 2 times de futebol formados. Com 2 famílias dava lá para a gente jogar bola muito bem. Hoje 10 famílias não formam time, né? Mas na minha época era fácil a gente organizar uma brincadeira com as crianças. Mas isso gerava muito problema, muita dificuldade. Uma família de muitos filhos, como era a de José, 12 irmãos. Do mesmo pai, mas de mães diferentes. O que gerava uma situação mais complicada. Parece o contexto se a gente fosse trazer para os dias de hoje dos divórcios, em que a gente se reúne com filhos e separadamente de pais diferentes, de mães diferentes, mas numa composição familiar. José, de certo modo, era o privilegiado do pai, era o mais amado do pai. Não era o caçula, mas era antes do caçula, antes de Benjamim, e por ser o filho da velhice e da sua esposa amada, então ele teve alguns privilégios. O texto não diz que José se aproveitava dessa situação, mas na dinâmica familiar é comum nos aproveitarmos dos privilégios. No nosso desenvolvimento, a gente busca a atenção dos pais, e nesse querer a atenção dos pais, nós brigamos com os nossos irmãos, e nessa disputa, nesse atrito entre irmãos, a gente às vezes joga um pai contra um outro irmão, joga a mãe contra outro irmão, e se possível jogamos os pais uns contra os outros, para tirarmos vantagem na nossa vida. Isso acontece muito comumente quando a gente é junior, especialmente quando a gente é adolescente. Nós jogamos os nossos pais uns contra os outros, tentando tirar vantagens da dinâmica familiar. E aqui, isso era muito comum no relacionamento de José com seus irmãos, porque os irmãos de José tinham ciúmes de José, tinham inveja de José, tinham raiva de José, tinham dificuldade de aceitá-lo, porque o pai privilegiava ele muito mais. E na dinâmica familiar é um cuidado que nós temos que ter, porque por vezes alguns filhos, exatamente por essa dinâmica de querer a atenção nossa, alguns se afinam mais a nós, e alguns se tornam um pouco mais diferentes e confrontadores de nós mesmos, especialmente aí na nossa adolescência, e porque nos afinamos a alguns deles, nós acabamos privilegiando mais, dando mais atenção, e isso gera atrito familiar, gera briga familiar.
gera discussão familiar. Eu conheci um jovem, hoje pastor, eu posso falar o nome dele porque isso é testemunho na vida dele, pastor Elias, o nosso executivo da Associação Sul. Ele tinha muita vontade de matar o pai dele, e por vezes ele articulou matar o pai, porque o pai exatamente privilegiava alguns na sua casa, e a dinâmica familiar fazia com que ele tivesse um ódio profundo da figura paterna, e o desejo dele era matar o pai, até que ele encontrou Jesus, e a vida dele mudou, e depois ele pôde pregar o evangelho para o pai dele, e levar o pai à conversão e a reconhecer Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas muitos filhos e muitos pais provocam a ira dos seus filhos, e por provocar a ira dos seus filhos e não saber lidar com estes filhos, acabam gerando um conflito dentro de casa. Eu não sei como foi a sua história, mas alguns pais, antes da sua conversão, eram alcoólatras, eram violentos, eram espancadores domésticos, eram agressivos em casa, e os filhos viram todas estas coisas, e mesmo depois que se converteu, esse relacionamento não foi consertado, não foi restaurado. Então, se a gente quiser resolver alguns problemas da nossa alma, da nossa história, nós temos que resolver alguns problemas e alguns conflitos dentro da nossa própria casa. Não dá para a gente querer estender e resolver os problemas do mundo se a gente não consegue resolver os problemas dentro da nossa própria família, da nossa própria casa. E essa dinâmica às vezes precisa de um auxílio, precisa de uma ajuda, né? Trabalhe para ajudar e não faça corpo mole. José, desde os 17 anos, trabalhava, e a gente pensa que antes dos 17 anos, a demonstração é que ele ajudava o seu pai, os irmãos iam para o pastoreio no campo, e ele era aquele que ia acompanhar os irmãos, ora para levar comida, mas ora para fiscalizar os irmãos, e ele fazia isso tão bem feito, que acabava sendo o dedo duro, denunciado o erro dos irmãos no seu trabalho, e isso trazia problema para ele. Mas José trabalhava e não fazia corpo mole, assim como seus irmãos, todos eles trabalhavam. Era uma dinâmica muito comum daquele tempo, daquela época e daqueles que são mais antigos. Isso a gente traz para a nossa vida hoje. Em casa a gente não pode fazer corpo mole. Alguns jovens hoje, ainda que estejamos tratando dessa restauração, mas alguns jovens hoje se tornam abusadores, exploradores dos seus pais, fazem do seu lar um hotel, e exigem dos seus pais recursos que eles não podem dar. E essa dinâmica de vida lá no futuro lhe traz muitos problemas, como já tem trazido. E a gente tem ajudado nesse processo como pais. Não damos devidos limites para os nossos filhos. Nós podemos ajudar na tarefa doméstica. Nós podemos ajudar os nossos pais. Nós podemos colaborar com o trabalho dentro de casa. Hoje a lei, o ECA, não permite que a criança trabalhe fora. Isso não impede ele de desenvolver tarefas dentro de casa, de ajudar na limpeza do quintal, de carpir o quintal, de arrumar a sua cama, de organizar o espaço onde ele dorme, onde ele mora, de lavar o seu prato, de lavar seu tênis, o seu sapato. E às vezes a gente, como pai, como mãe, não, eu sou ótima mãe, meu filho não faz nada, eu faço tudo para ele, só para ele estudar. A gente sabe que a gente não estuda 12 horas por dia, 18 horas por dia. Então, nós não podemos ser exploradores dos nossos pais, porque senão, lá no ambiente de trabalho, nós também vamos nos tornar exploradores, porque também na dinâmica social, nós também vamos nos tornar exploradores. Eu estava fazendo uma reflexão gospel, há pouco tempo atrás, e eu estava me lembrando que eu ajudei muito os nossos jovens hoje a serem consumidores do produto gospel.
Numa época da nossa história, os jovens, por exemplo, eles se organizavam, eles faziam seus programas. Acho que era assim da sua época, né, Gaudilei? O pastor não fazia promoção, não tinha uma liderança adulta organizando o programa jovem, eram os jovens que faziam, eles que se juntavam, se organizavam. Era assim? Hoje em dia, se não tiver um adulto fazendo a tarefa, o jovem não vai. Eu faço uma quadra de areia lá na igreja para os jovens brincar e digo assim: agora vocês têm quadra de areia. Ninguém vai brincar na quadra de areia. Eu tenho que organizar o vôlei, chegar lá, armar rede, fazer tudo, mobilizar no WhatsApp, dizer: está tudo pronto, aí eles vêm jogar. Então, na minha época, tinha os eventos e o show gospel. Logo, isso não é da época de vocês, Rebanhão, né? Catedral e todos esses. Logo que surgiu o grupo Logos, né? Milad, pesquisem depois na internet, vejam quem eram esses grupos. Logo que surgiram os chamados show gospel. E aí nós começamos a levar os nossos jovens, e era um show, era legal, era muito 10, eu estava lá no meio deles. Mas depois nós fomos aumentando a nossa população evangélica, e hoje nós somos verdadeiros consumidores dos programas gospel. Tem que estar tudo pronto e a gente vai lá e participa do show. Mas participar, organizar, se mobilizar, a gente não tem mais isso. Profissionalizou-se tudo. MK, as produtoras fazem tudo, a gente só chega lá para participar. No culto a mesma coisa. A gente só chega lá para participar, só para usufruir. Também estamos nos tornando abusadores gospel. Abusadores dos nossos líderes de PGMs, abusadores dos nossos pastores, abusadores dos nossos líderes, porque nós temos feito corpo mole. Processo de restauração também envolve responsabilidade, saber os nossos papéis, o que nós somos responsáveis. Fugirmos disso nos traz dores, nos traz feridas, nos traz consequências futuras. Então faz parte desse processo. Aprenda a administrar e compartilhar seus sonhos com a família. José compartilhou o seu sonho, e apesar do sonho, eu penso que José não foi muito sábio na hora de colocar os sonhos dele para a família, e isso de novo trouxe inveja, mas é importante compartilhar os nossos sonhos, os nossos planos com a nossa família, dizer o que nós queremos fazer, o que nós queremos ser, ouvir. Isso é um exercício na nossa dinâmica de vida. O cuidado que a gente tem que ter é não compartilharmos esses nossos sonhos e os nossos planos desprezando os dos outros, menosprezando as outras pessoas, mas apresentarmos isso sem arrogância, sem vaidade, sem orgulho e sem soberba. Somos diferentes, temos sonhos diferentes, tarefas diferentes, e isso fez parte da dinâmica. Ao não apresentar isso e a não vivenciar isso adequadamente no ambiente doméstico, isso trouxe problemas para a vida de José. Isso trouxe problemas para a sua vida familiar. Isso trouxe conflitos para os seus relacionamentos familiares. Então, na nossa casa, restauração começa lá. Cura começa lá. A gente precisa conversar. Eu tenho 3 meninas, e eu tinha a mais velha, e hoje eu posso falar isso, tínhamos muitas dificuldades. Ela teve momentos difíceis da adolescência dela, e algumas vezes eu colocava ela no carro para sentar, chorando, conversando, e ela dizia: mas isso, eu disse assim: você não pode tirar o direito de eu ser seu pai. Hoje você não compreende, hoje você não entende, mas esse é meu papel de pai, essa é minha responsabilidade de pai, essa é minha função de pai. Você vai me ouvir, embora você não aceite agora, você vai ter as suas experiências, mas um dia você vai considerar isso. Eu não posso exceder no meu direito e na minha responsabilidade de ser quem Deus me colocou para ser na sua vida. A vida passou, o tempo passou, e um dia dos pais, depois de ela já ter passado por todo um processo de cura, de restauração, ela reuniu a família e disse: pai, eu estou aqui para lhe pedir perdão e dizer muito obrigado, porque o senhor foi meu pai e não cedeu
naquilo que deveria ser. Hoje eu quero dizer que o Senhor tinha razão. E eu deveria de ter ouvido mais. E se tivesse ouvido mais, teria errado menos. Às vezes nós, como pais, fugimos da nossa responsabilidade. Queremos fugir do nosso compromisso. E não permitimos, na história dos nossos filhos, o tempo para eles resgatarem a sua vida e restaurarem o que se quebrou nas suas experiências e na sua história de vida. Porque eles vão errar, vão cometer erros. Mas se houver esse compromisso e essa caminhada, eles vão ter referências para o seu processo de cura e de restauração. E se houver o espaço aberto para o diálogo, vai haver esse espaço para depois manifestar essa cura e essa restauração. Segundo, supere as perdas e injustiças com resiliência. Supere as perdas e as injustiças com resiliência. Na vida nós temos perdas. Perdemos pessoas, perdemos coisas, sofremos injustiças, mas se nós não soubermos passar estas coisas com resiliência, nós vamos nos tornar as pessoas mais rancorosas e mais amargas, em vez de nos tornarmos as pessoas mais doces. José, por exemplo, foi vendido por seus irmãos como escravo aos ismaelitas. Pense aquele momento em que seus irmãos o seguraram, cavaram um buraco e jogaram ele naquele buraco e deixaram ele lá por um tempo. Depois retornaram e disseram assim: agora vieram me pegar, foi só uma brincadeira, foi só uma pegadinha. E aí passa uma caravana de ismaelita e os irmãos pegam e dizem assim: esse cara não serve para nós como irmão. E venderam ele por algumas moedas de prata, por algumas moedas, e aí leva ele porque não serve para nós. Imagine a dor desse adolescente, imagine a dor desse jovem, os urros, os gritos que ele deve ter dado naquele buraco, naquela fossa, o grito de socorro, o grito de vem me buscar. Ou então quando estava sendo levado pelos ismaelitas e ver seus irmãos ficarem, a raiva, o ódio, a indignação, a decepção no coração de José e nos olhos de José. Isso deve ter sido marcante para a vida dele, e isso vai ficar evidente no restante da sua história. Há coisas que acontecem na nossa vida e a gente não pode negar, e depois que a gente é crente a gente quer negar isso, que nós ficamos decepcionados, com raiva, com ódio, frustrados, indignados. E é porque é crente que não vai deixar de sentir essas coisas. A gente é humano igual todos os outros. A gente sente inveja, a gente sente ciúme, a gente sente raiva, a gente sente tudo que é sentimento humano. Como vamos lidar com eles é que é outra questão. Mas aqui imagine o que José sentiu, toda a dor que ficou no coração daquele homem, mas ele teve capacidade de superar na sua história. Algumas coisas ficaram guardadas e lá na frente vão ser tratadas, mas aqui José passou por essa fase. Chegou no Egito, foi vendido a um homem chamado Potifar. E se José tivesse se tornado, perdido os valores que ele absorveu na sua história de vida, ele chegou na casa de Potifar e continuou sendo uma pessoa que se relacionava bem com as pessoas, cordial, continuou sendo uma pessoa leal, como ele era leal ao seu pai, como era leal aos seus irmãos, ele continuou sendo leal a Potifar. Isso fica evidente na história com sua esposa. Ele continuou sendo um jovem trabalhador, porque ele levou Potifar a prosperar, tudo que ele punha a mão prosperava. Então ele não perdeu a capacidade de trabalhar, não se tornou uma pessoa molenga, preguiçosa, não se tornou até então uma pessoa com as outras rancorosas. Ele pôde lidar com todas as situações da sua vida até aquele momento. Então ele se mostrou inteligente, capaz, trabalhador, cordial, próspero. Isso não atrapalhou José. Então, na nossa história de vida,
Às vezes porque, não, por causa disso, então eu me tornei essa pessoa assim, assado. Aí eu sou preguiçoso hoje por causa disso, eu não sou próspero por causa disso, e a gente começa a usar um monte de desculpas na nossa vida por causa do nosso passado. José, até então, continuou leal, mas não ficou por aí. Ele foi caluniado pela mulher de Potifar, e depois dessa calúnia, ele foi lançado na prisão. E o que aconteceu com José na prisão? Deixou de ser leal? Não. Deixou de ser trabalhador? Não. Deixou de ser cordial? Não. Na prisão ele continuou sendo uma pessoa que trabalhava, uma pessoa leal ao carcereiro, uma pessoa cordial, e lá ele encontra dois outros personagens que ele vai interpretar o sonho. Então José, até então, na sua história de vida, se tornou uma pessoa resiliente. Apesar de todas as injustiças, apesar de tudo que ele passou, ele se tornou uma pessoa resiliente. Resiliente é a ideia de mais ou menos isso aqui. Permissão aqui, pastor. Essa caneta, por exemplo, não é resiliente. Se eu quiser dobrá-la, o que vai acontecer? Ela quebra. Essa folha é resiliente. Eu posso dobrar, eu posso amassar, embora ela fique em marcas, ela não perde a sua essência, a sua característica. Pessoas resilientes são essas pessoas que, apesar da sua história de vida, são pessoas flexíveis, maleáveis, tratáveis, ensináveis. Pessoas endurecidas e enrijecidas pela sua história de vida são pessoas inflexíveis. São pessoas que não têm maleabilidade, se quebram facilmente. Pau é pau, pedra é pedra. Ou é pau ou é pedra, ou é assim ou é assado. Então, essas pessoas na sua história de vida sofrem demais e também fazem muitos outros sofrer. A resiliência, ele não perde os seus valores, sua essência, mas ele consegue administrar as situações, os problemas e os conflitos da vida. Então, José, até então, soube superar com resiliência a sua história de vida. Ele foi esquecido por aqueles a quem ele ajudou. Ele interpretou o sonho do padeiro, o sonho do copeiro. E eles disseram que quando tudo se resolvesse, eles se lembrariam dele e tirariam ele de lá. Ficou na cadeia muito tempo ainda. Até que um dia o faraó teve um sonho, e aí o copeiro, o padeiro, se lembrou de José. E aí foram contar. E de fato um morreu e outro viveu. Mas José foi lembrado. E aí a gente aprende outra aplicação e outro fato da história com José. Aproveite as pequenas oportunidades e prepare-se para as grandes. Na nossa vida, por tudo que a gente passa, a gente vai aproveitando todas as oportunidades. As pequenas, porque as grandes virão. Então, se eu não me preparar fazendo bem as pequenas, as grandes eu não vou fazer. É mais ou menos assim, aquele funcionário que está numa empresa e alguém pediu para ele limpar o chão. Eu não fui contratado para limpar chão. Eu fui contratado aqui para mexer no computador. Esses dias eu estava lidando com uma pessoa e era mais ou menos assim. Eu pedi para ele fazer uma coisa, mas eu não fui contratado para isso, pastor. Então, José não foi contratado, ele foi ser preso, né? Mas lá ele limpava o chão, organizava tudo, fazia o que era preciso, na casa de Potifar fazia o que era preciso. Então, as pequenas coisas que te derem para fazer, faça bem feito. Faça com proatividade, faça bem, porque se você fizer bem, alguém na hora oportuna vai se lembrar de você e vai te dar as grandes oportunidades. Eu ouvi uma frase um certo dia, e eu gravei essa frase. Ele dizia, alguém perguntou, mas o senhor tem sorte? Você tem sorte? Ele disse, sorte é uma junção de habilidade com oportunidade. As pessoas que não se qualificam e não desenvolvem as habilidades,
quando aparecem as oportunidades, não vão poder usufruir das oportunidades. E às vezes, alguns têm habilidade e ficam aguardando a oportunidade, mas faça, e tudo que lhe derem para fazer, faça bem feito. Na vida de José, isso fez parte da sua vida. Tornou-se servo de Potifar e fez Potifar prosperar. Apesar de tudo que você tenha passado na vida, não desista. E faça as coisas com alegria, com satisfação, com contentamento, e faça bem feito. A outra recomeçou como ajudante na prisão, foi convidado por Faraó para interpretar os seus sonhos, e ainda mais, quando ele foi convidado para interpretar os sonhos de Faraó, ele chegou lá e só apresentou os sonhos, certo? Não. Ele chegou lá, interpretou os sonhos de Faraó e apresentou um plano de ação para resolver o problema do Egito. Isso a gente chama no mercado ou no mundo corporativo de proatividade. Tem uma historinha que a gente conta aí quando vai fazer treinamento em algumas empresas. Eu não sei se você já ouviu a história do gato. Já ouviram? Eram 2 funcionários de um homem muito rico. E esse homem muito rico colocou os 2 funcionários, que ele queria muito bem, pôs no barco e foi fazer um passeio de lancha. Aportaram perto de uma ilha, e da ilha o senhor olhou e disse assim: tem alguma coisa se mexendo lá. Aí a pessoa disse: de fato está se mexendo. E aí tinha um dos funcionários que dizia assim: o senhor, todas as grandes funções, as grandes cargos, o salário melhor, o senhor dá sempre para essa pessoa, nunca dá para mim. Eu vou mostrar para o senhor que aí levou ele no barco para passear, então assim, eu vou mostrar lá nesse passeio como eu sou uma pessoa de valor, e aí o senhor vai me dar as grandes oportunidades e tudo. Aí olhou, aí pediu para ele: não dá para identificar, vai lá e vê o que é. Pegou, desceu, foi na ilha, chegou lá, olhou, aí voltou com o relatório. E aí, o que era? Um gato. Um gato? Sim, um gato. Joia. Macho ou fêmea? Não lembro, não sei, não olhei. Volta lá. Aí voltou lá, voltou com o relatório. E aí? É o gato. Macho ou fêmea? Fêmea? Está parida, não tem filhotes? Não vi, não olhei. Volta lá. Aí voltou lá, olhou, chegou: está parida. Quantos filhotes? Aí ele chamou o outro: vem cá. Aí ele disse assim: eu vou te mostrar a diferença onde está. Vai lá e vê para mim. E o outro não viu nada disso. Vai lá e olha para mim, o que está acontecendo lá, que bicho é aquele? Aí ele foi, pegou a agendinha dele e foi. Voltou com o relatório: patrão, é uma gata, fêmea, parida, tantos filhos, tantos fêmeas, tantos machos, né? Tem mais ou menos tal idade. Ou seja, um precisou ser mandado 4, 5 vezes para fazer a mesma coisa. O outro foi, e uma vez ele resolveu o problema. Tem muita gente que só faz aquilo que se manda. Ele não olha a necessidade, a realidade, não se torna uma pessoa proativa. Nem em casa, filha, lava lá o prato. Tem panela, tem garfo, tem tudo, ela só lava o prato. Varre a casa. Fala, Jová. Aí vai lá, só varre, não limpa o sofá, não tira a poeira, não limpa nada, só fez o que mandou. Né? Na igreja, a mesma coisa. O pastor diz assim: irmão, mexe lá um negócio assim para mim. Ele vem, só mexe naquilo. Não olhou mais as outras coisas que precisam. Irmãos, o processo de restauração e cura na nossa vida se manifesta nesses pequenos detalhes da observação de como nós percebemos e vemos as coisas e resolvemos. Isso é resiliência. Apesar de tudo, eu não perco a essência da minha vida. Eu não perco os valores e principais características da minha vida. Mas, seguindo ainda na história de José, e ainda estamos nela, o quarto: saiba resolver seu passado. Como a gente viu na nossa história de vida, muitas coisas acontecem. E eu falo isso e é testemunho, grupo de homens, grupos de restauração, por onde passo. Na minha infância,
eu convivi com muita gente má, e eu precisei sair de casa muito cedo para estudar. Então, naquela época no Nordeste, para estudar, a mãe pegava a gente e colocava na casa de um parente, aí fazia a quarta série na casa de um, aí naquele outro lugar já não tinha quinta série, a gente ia para a casa de outro, e para estudar acontecia assim. Então, nesse processo, eu fui abusado na minha história de vida. Um homem, um parente, alguém, me abusou durante uma fase da minha vida. Isso me marcou profundamente. Mas eu nunca tinha tocado nesse assunto porque eu achava que isso era um assunto resolvido na minha história. Até que um dia eu identifiquei que, apesar de toda a minha calma, apesar de toda a minha aparente tranquilidade, eu era uma pessoa extremamente iracunda. Guardava algumas mágoas muito profundas no meu coração, e além de outras coisas. Meu pai, na sua história de vida, mesmo quando nasci, já converso, mas ele foi alcoólatra há muito tempo. E na sua história de alcoolismo, ele criou alguns mecanismos de defesa, e que eu carreguei isso para a minha história de vida, do que a gente chama de alcoolismo seco. Herdei alguns comportamentos de fuga na minha vida, e era muito difícil enfrentar e confrontar algumas realidades e situações da minha vida, até que eu pude identificar e rever isso, e tratar algumas questões da minha história e do meu passado. Tem pessoas que passaram situações e momentos na sua vida, e que acham que essas coisas não têm mais valor para elas, mas criaram mecanismos de defesas e fugas na sua vida, que estão muito bem guardadinhas, e que precisam ser tratadas e expurgadas da sua vida, para que eles possam avançar na sua história. E nos dias atuais, mais do que nunca, a gente tem visto histórias de abusos em crianças, adolescentes, e por isso tantas coisas acontecem, e outros abusos que existem, verbais, emocionais, e tudo que a gente compreende hoje. E não é só com denúncia e com prisão que se resolve essas coisas. Eu fico angustiado quando eu vejo, às vezes, algumas informações midiáticas, assim, eu quero justiça, eu só quero justiça. E o conceito de justiça embutido naquela expressão não é justiça, é vingança. O conceito por trás da ideia de justiça hoje é vingança. E isso não se faz, só colocando na cadeia, só se colocando na prisão, mas tem que ser tratado, tem que ser resolvido. Ele pensou que poderia esquecer a sua história, tanto é que quando ele teve 2 filhos, um deles se colocou Manassés. Você sabe o que significa Manassés? Significa: Deus me fez esquecer da minha casa. José achou: minha história está resolvida, já sou uma pessoa bem sucedida, já sou o primeiro abaixo de Faraó, resolvo, sou primeiro-ministro do Egito. Mas na hora que nasceu o filho, Deus me fez esquecer da minha casa, Deus me fez esquecer dos meus irmãos, Deus me fez esquecer do meu pai, Deus me fez esquecer da minha história passada. E não estava esquecido, estava muito latente ainda no coração e na vida de José. Em determinado momento da história, vocês conhecem, vêm os irmãos para comprar trigo, e lá encontram José, não reconhece, mas José os reconhece. E José, no primeiro momento, tenta se vingar dos seus irmãos, faz falsas acusações, tenta fazer com que eles sintam uma culpa maior do que a culpa que já carregavam, tentou colocar um peso de responsabilidade, de culpa ainda maior em Rubens, o irmão mais velho, e os outros irmãos, e isso eles carregaram por um tempo, até que depois, quando eles trazem Benjamim, o menino mais novo, aí José não suporta, não aguenta. E aí, naquele momento, tem até uma palestra, os 7 choros de José, mas José escancara a sua alma, abre o seu coração. O pranto, o choro de José foi ouvido por toda a casa de Faraó. Imagine os urros, os gritos, o lamento
de José naquela hora, que se deu a reconhecer a seus irmãos. E se dar a reconhecer a seus irmãos era lembrar do mal que eles causaram a ele, do dano que eles causaram emocionalmente a ele. E aí ele abriu o seu coração, resolveu aquela história, resolveu aquela mágoa, pôde liberar perdão aos seus irmãos, e aí segue a vida de José. Se José tinha se tornado bênção aos egípcios, agora José se tornaria bênção à sua herança, à sua história, aos seus familiares e a uma nação que se formava a partir deles. Quis vingar-se de seus irmãos, perdoou seus irmãos e considerou esse o passado como oportunidade divina para ser bênção no presente. Foi o verso 20 que a gente leu. Vocês tentaram me fazer mal, mas Deus transformou o mal em bem. E ainda mais, reconectou sua história a Deus e suas promessas. Porque aí, reconhecendo de novo a história de quem era filho, ele era filho de Jacó, ele era neto de Isaac, ele era bisneto de Abraão, e a promessa que havia sido feita se reconectou de novo a história e a vida de José. E aí dessa história, dessa descendência, a gente já sabe o decorrer da história de onde vem o Messias. Quando nós restauramos e permitimos que Deus restaure a nossa alma, cure de fato a nossa alma, nós refazemos a nossa história e ressignificamos, reconectamos a nossa história às promessas de Deus. Deus tem promessas maravilhosas para cada um de nós. Somos filhos amados do Deus Altíssimo, somos herdeiros de todas as suas promessas. Nos reconectarmos a Deus e a todos os propósitos de Deus para a nossa vida, isso nos abre a visão de mundo e a visão do que Deus possa fazer através de nossas vidas. Por tanto tempo nós ficamos aprisionados ao nosso passado, à nossa história, às nossas feridas, às nossas dores, e ficamos num sentimento de autopiedade, num lamento, numa miserabilidade própria, e achar que eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não sou capaz disso, eu não sou capaz daquilo, eu não consigo, eu não posso, eu não faço. Quando a gente se liberta do que Deus tem para nos oferecer, é extraordinário. Eu começo a ver o mundo com a perspectiva de Deus. A minha cosmovisão, meu jeito de ver as coisas e o mundo muda, porque eu passo a ver sob a perspectiva de Deus. Então, Deus quer mudar a sua história, quer reconectar você aos propósitos divinos para a sua vida, para a sua história. Você não pode achar que você é menos, que você é pouco, que você não sabe, que você não pode, que você é incapaz. Deus te fez capaz. Deus te criou com propósitos. Talvez a sua história, as suas feridas, as suas dores tenham feito você achar que você é, mas libertando-se delas, você se reconecta de novo às promessas divinas. Amém? 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 Amém. Já foi meia hora, pastor? Estou perdido aqui no tempo. Está me ajudando aí. Já deu 11. Meu Deus, já falei 1 hora e ainda nem entrei na outra parte. Mas a outra história eu vou tentar resumir. Vocês conhecem a história do povo hebreu. Depois do reino dividido, a nação de Judá, reino do norte, é levado pela Síria, e o reino de Judá permanece por mais 100 anos, mais ou menos, até ser invadido pela Babilônia, e a nação de Judá é levada cativa pela Babilônia em 3 remessas, digamos assim. Na primeira vez, Nabucodonosor invade Jerusalém e leva os principais líderes de Jerusalém. Dentre essa primeira leva está Daniel e seus amigos. Depois ele invade Jerusalém de novo, não consegue destruir a cidade, retorna 10 anos depois, vem de novo, ataca Jerusalém e destrói o templo, destrói a cidade e leva toda a cidade cativa, e eles vão ficar no exílio da Babilônia. Aí você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 137 de Salmos. Esse salmo é o salmo do exílio babilônico.
aí vocês compreendem muito bem os sentimentos que estavam presentes na vida das famílias que foram para o exílio da Babilônia. Lá diz que eles estavam num luto profundo, numa depressão profunda, penduraram os seus instrumentos nos salgueiros, e quando os inimigos pediam para ele, cante alguma música do seu povo, ele disse: como nós vamos cantar? A nossa alma está embebecida, entristecida, profundamente entristecida. E as expressões seguintes o nosso desejo é que aqueles que nos trouxeram para o exílio, que maltrataram, que nos mataram, que saquearam a nossa cidade, que nos tiraram do nosso ambiente próprio, é que eles morram, que os filhos dele tenham suas cabeças esmagadas. Era raiva, era fúria, o sentimento de vingança, tristeza profunda. Nós estamos vivendo aí, bem presente, uma guerra. A saída das pessoas fugindo da cidade, deixando suas propriedades, deixando sua história, deixando sua vida, deixando esposo, deixando pais, porque não podem se locomover, deixando essas pessoas para trás. Era exatamente o contexto, só que numa ação muito mais cruel, no período de Judá, quando foi levado pelo exílio da Babilônia. Naquela época, os soldados violentavam as mulheres, violentavam as crianças, torturavam, matavam. Imaginem que nesse percurso de Jerusalém até a Babilônia, a pé, alguns dos mais resistentes acorrentados, aprisionados, outros sob o chicote dos soldados babilônicos. Muitos morreram no caminho, foram deixados às margens da estrada. E aí, retornar da Babilônia anos depois, 70 anos depois, provavelmente muitos dos que estavam voltando nem eram dos que foram, eram os filhos, parentes, mas retornando, agora em 3 levas de novo. Mas retornar, fazer aquele percurso, era lembrar: bem aqui morreu meu parente, bem aqui minha mãe foi violentada por tantos soldados, bem aqui eu tive que deixar meu filho e sepultar o meu filho. Era refazer o caminho de volta, doloroso, triste. Voltar do exílio, voltar da Babilônia, não era fácil, tanto que alguns preferiram ficar na Babilônia, porque já tinham reconstruído sua história, reconstruído sua vida. E aí eu estou correndo bastante para dar tempo, a gente ir lá para o último tópico lá, que são os passos, né, para um retorno bem sucedido. Então esse povo, imagine recomeçar. O sonho na cabeça deles era: nós vamos chegar em Jerusalém e vamos retomar as nossas casas, as nossas propriedades, vamos refazer a nossa história. Agora, com uma perspectiva nova, eles tinham experimentado lá na Babilônia prosperidade, algumas visões diferentes. Nós vamos chegar lá e vamos implantar algumas coisas novas, reorganizar, refazer o templo, refazer o altar. E para isso veio primeiro Zorobabel para reconstruir o templo, e não conseguiu reconstruir. Depois veio Esdras para ensinar a lei ao povo, não conseguiu fazer tudo. Depois vem Neemias na terceira turma, e juntam esses 3 líderes, e em 51 dias eles conseguem restaurar o templo, conseguem reconstruir os muros, conseguem reorganizar o culto e conseguem fazer um culto de celebração. Mas é um tempo difícil de retorno. Não existe restauração, não existe cura sem refazer o caminho. Não tem como nos esquecermos do passado. A gente tenta guardar e esconder, mas não tem como esconder. A família de onde eu vim é a família de onde eu vim. Não importa se ela tenha sido boa ou má, se ela foi violenta ou se ela foi amorosa. Foi a família de onde eu vim. Eu não tenho como
desfazer o passado, mas eu tenho que trazer à memória aquelas dores mais profundas que ainda não foram tratadas na minha história, que ainda não foram tratadas na minha vida e que estão me causando males, tem me tornado uma pessoa enrijecida, amarga, furiosa, raivosa, indolente, abusadora, violenta. Eu tenho que refazer o caminho, eu tenho que mexer nessas coisas, tenho que trazer à tona e apresentar isso na cruz, apresentar e colocar lá para Jesus: Senhor, isso aqui me causou isso, isso me fez isso me fez agir assim. Eu preciso tratar essas coisas, eu não estou conseguindo, não estou entendendo. E aí a gente vai entender outras formas de sermos socorridos nesse processo. E aí eu vou com vocês, se o nosso projetor lá nos ajudar, lá para o final dessa história. Passos para uma restauração ou passos para uma reconstrução bem-sucedida. Se eu quero tratar, restaurar, mexer em algumas coisas na minha vida, eu preciso seguir alguns passos. Primeiro deles, considerar as lideranças. Deus levantou algumas pessoas para trazer o povo de volta do exílio da Babilônia. O primeiro deles foi Zorobabel. Ele veio com a proposta de reconstruir o templo, promover o altar lá, para que o povo que estivesse lá adorasse, e os que vieram com ele também pudessem adorar. Chegou lá, o povo se desanimou, cada um começou a cuidar dos seus próprios interesses, especialmente em relação aos bens materiais, à ocupação. Próprio Zorobabel se desanimou, ele vai virar agricultor. Mas a falta da presença do povo junto a Zorobabel, eles desistiram por um tempo. Depois vem Esdras, entendendo que o desânimo no coração do povo se dava porque eles não conheciam plenamente a lei do Senhor. E Esdras, o escriba, vem para ensinar o povo as verdades divinas, para ensinar o povo a palavra até então, Torá, os profetas ali, e aí trazer esse conhecimento ao povo para ver se eles se despertaram. Por um tempo sim, mas depois, mesmo conhecendo a palavra de Deus, os desígnios de Deus, eles de novo se desanimaram, se abateram, e Esdras ficou lá junto com Zorobabel nas suas funções seculares, até que depois de um tempo, novamente, vem Neemias, o copeiro do rei, que traz, e com todos os recursos, juntaram-se aí o administrador Neemias, esse líder fantástico que era Neemias, o escriba Esdras e Zorobabel, o sacerdote. Juntando esses três líderes, se mobilizaram, se reorganizaram e reorganizaram o povo, animaram o povo. Em 51 dias toda a cidade foi restaurada. Considere os líderes que Deus colocou sobre a sua vida, os sacerdotes, os gestores. Os gestores são aqueles que mexem, fazem a gente produzir, né? Faz a gente fazer coisas, dão gás, vamos fazer. O sacerdote é aquele que é o intercessor, que é o mediador, que é tudo. Deus tem levantado os dons ministeriais na igreja, conforme Efésios capítulo 4, verso 11 e por diante. Deus tem levantado profetas, Deus tem levantado apóstolos, que seriam esses mensageiros transculturais. Deus tem levantado evangelistas, Deus tem levantado pastores, Deus tem levantado mestres. Considerem esses líderes que estão dispostos a ministrar e a ensinar sobre o coração de vocês, para que seja restaurada a vida de vocês. Não desprezem aqueles que Deus levantou profissionalmente, que podem ajudar de maneira mais intensa, profunda, mexer em algumas coisas que são impossíveis devido ao tempo eclesiástico, nós darmos o tempo devido.
Procure, sem nenhum preconceito. De preferência, os cristãos. O Lucas está aí mesmo. Né, Lucas? Considerar a liderança. Não andar sozinho. Neemias, além de ter o seu irmão, além de ter um grupo de pessoas com ele, além de ter Zorobabel, além de ter Esdras, além de ter os amigos para ajudar, para somar com ele, com quem ele abria e compartilhava os planos, os sonhos. Não ande sozinho. O David Cornfield, pastor ali, sabe, já ouviu ele dizer: andar sozinho nunca, sozinho jamais. Irmãos, Provérbios nos ensina: aquele que quer andar sozinho insurge contra a sabedoria, é orgulhoso e insurge contra a sabedoria. Sozinho nós não vamos longe, nós precisamos de ajuda, precisamos de auxílio, precisamos de pessoas conosco, né? É difícil mexer com gente, andar com gente, porque é todo mundo imperfeito mesmo, mas é necessário. O outro é meu espelho, sem o outro eu não consigo me enxergar direito, não consigo me ver direito, e não consigo crescer, não consigo avançar. Então, não ande sozinho. Também, muito esforço e muito trabalho. Não pense que passar pela restauração, fazer um processo de reconstrução na sua vida, na sua história, ou na sua dinâmica espiritual, ou na igreja, tudo que seja a nossa vida, exige dedicação, exige imersão, exige sacrifício, exige trabalho. Se você olhar os textos lá de Esdras e de Neemias, tinham horas que havia muito monturo, muito lixo, muita coisa para fazer, e diz o texto, era muito, então eles precisavam se organizar em grupos e trabalharem dia e noite, para poder dar conta do trabalho. É intenso, é cansativo, é desgastante, às vezes é enfadonho, mas é necessário. Não se passa por nenhum processo na nossa vida sem empenho. Não desista, continue em frente. Trabalho existe, paciência e sabedoria. As precipitações nos levam ao fracasso, e a falta de ponderação às práticas tolas, né? Grandes mudanças exigem grandes sacrifícios e grandes renúncias. Vocês se estabelecerem, por exemplo, aqui na avenida, exige um monte de coisa, né, pastor? Muito mais fiscal, muita coisa acontece. Então, faz parte do processo. Então, tenha paciência, seja perseverante, né? Então, a paciência produz perseverança, a perseverança produz esperança. Então, seja perseverante, confiar nas promessas e presença de Deus. Eu estarei convosco todos os dias. Neemias, Esdras, Moisés, todos os grandes personagens da Bíblia, o grande sucesso, o grande avanço deles se deu porque confiaram que Deus estaria presente. Deus não vai abandonar você, Deus não vai deixar você, embora às vezes se tenha essa sensação. Quando a gente está vivendo um luto, um momento difícil, as coisas ficam tão escuras, a vida perde a cor, perde o sentido, a gente pensa que não vai dar conta, que não vai sair, que não vai ultrapassar. Vai, naquele vale, naquela angústia, Deus está presente, Deus está lá, as suas mãos estão estendidas, como diz Isaías. As mãos de Deus não estão encolhidas, mas estendidas, prontas para abençoar. Confie nas promessas de Deus, alimente-se da esperança. A principal esperança do povo estava no Messias. É interessante que é a partir do exílio da Babilônia que se reorganiza a história do povo de Judá. É a partir do exílio da Babilônia que se ressignificam muitas coisas na vida desse povo. A presença das sinagogas era uma delas, a ressignificação da teologia também é uma delas.
e muitas outras práticas dos judeus se refizeram. É a partir dali que nascem os grupos religiosos, os fariseus, lá depois para frente os saduceus, os herodianos. Dali vão nascer muitos grupos religiosos, a priori no bom sentido, com boa intenção. Depois eles se perdem. No contexto do Novo Testamento há lá os desmandos e os desprazeres disso, mas a princípio tudo isso fez com que se criasse um ambiente propício, descrito pelo apóstolo Paulo no livro de Gálatas. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, nasceu Jesus, nascido de mulher. A partir dali se alimentou muito mais a esperança do Messias, a vinda do prometido de Deus. Tanto é que a gente vê isso em Miqueias, Malaquias, os profetas menores, o alimento da esperança. De tudo que a gente esteja passando aqui, irmãos, nada se compara ao que Deus tem para nós na glória eterna. Eu gosto do texto de Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7 em diante, que diz assim: temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre em nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida dele também se manifeste no nosso corpo mortal. Lá no final ele diz: por isso, irmãos, não atentemos só às coisas que se veem, mas às coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Alimentem-se da esperança. Aleluia. O sofrimento, as dores e tudo que se passa aqui não se compara ao que Deus tem para nós na eternidade. E vivemos essa dimensão aqui, já usufruindo tudo isso. E por isso que todas as cartas de Paulo, de Pedro, de João, vão incentivar a igreja a dizer: irmãos, passem pelo que tiverem que passar, mas não desistam, perseverem, sigam em frente, né? A glória há de vir, e não esqueçam dos propósitos e dos votos que vocês fizeram ao Senhor. Nessa caminhada, quais foram seus votos? Quais foram seus compromissos com Deus? Quais foram suas promessas a Deus? Se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso. Se o Senhor fizer isso, eu vou fazer isso. Quais dessas promessas já foram quebradas? Quantos desses votos foram quebrados? Lembrem-se deles. A gratidão faz parte. Celebre as vitórias, celebre as conquistas, celebre as restaurações, celebre as curas, celebre a vida que Deus tem dado. Faça isso com cultos de ações de graças, com celebrações, aniversário, apresentação de bebê. E que mais, pastor? Tudo. Promoção no serviço. Alegre-se, irmãos. O povo de Deus é um povo festivo, porque Deus é o Deus que cura. Deus é o Deus que promove essa restauração. Deus é o Deus que está com as mãos estendidas, pronto a recuperar, a restaurar, a refazer a sua história, a refazer a sua vida, para que você deslanche e faça e cumpra os propósitos de Deus na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa história da restauração você encontra aí no livro de Esdras, no livro de Neemias, no profeta Miqueias, né? Abacuque, Ageu, todos eles estão presentes aí nesse tempo de restauração. Pastor? Amém, igreja? Todos receberam a palavra no seu coração? Nenhum de nós, entenda bem o que eu vou dizer com base em tudo
foi dito aqui. Nenhum de nós precisa ser escravo do nosso passado. Nenhum de nós precisa ser escravo do nosso passado. Todos nós temos um passado. E talvez dentro desse passado aconteceram coisas trágicas, difíceis na sua vida, que trouxeram para você trauma, que trouxeram para você tristeza, que trouxeram para você insegurança, que trouxeram para você dúvida, que trouxeram para você um monte de situações ruins e negativas. Mas você não precisa ser escravo de nenhuma dessas situações. José não foi escravo do seu passado, foi maltratado, jogado no poço pela família, mas lá na frente ele liberou perdão, ele reconciliou com os irmãos, ele abraçou todo mundo, ele reconheceu que tudo de ruim que aconteceu, aparentemente era algo bom que Deus estava preparando para salvar muitas vidas lá na frente. A mulher do fluxo de sangue tinha fluxo de sangue, sofria com aquele fluxo 12 anos, gastou tudo na mão dos médicos e não conseguiu restabelecer a sua saúde. Poderia ficar frustrada, angustiada, desistir de tudo, mas ela foi em busca de Jesus. E apesar das frustrações, das tentativas frustradas, ela ainda cria que ela podia ser curada. Isso me chama muita atenção. O pastor Adonias foi muito feliz em tudo aquilo que ele ministrou de uma maneira muito profunda, falando de detalhes, o caminho de volta, né? Todos nós muitas vezes precisamos fazer um caminho de volta para restaurar situações da nossa vida, para colocar em pé situações que foram lançadas ao chão, mas isso cabe a nós fazer, nós precisamos fazer. E eu achei muito corajoso da parte do pastor Adonias, que eu não imaginava, mas ele falou isso com tanta naturalidade, que na sua infância ele foi abusado nessa situação de ir para uma casa e para outra, né? Ele foi abusado, creio que sexualmente, né? Foi abusado sexualmente, mas eu vejo ele aqui uma pessoa totalmente livre dessa situação, das consequências dessa situação, das influências dessa situação, servindo a Deus, um pastor bem resolvido na vida, bem casado, bem pai de 3 filhas. Enfim, o passado ficou no passado, e ele reconstruiu um futuro novo com o Senhor. E eu vejo assim que as coisas, elas acontecem dentro de casa. A maioria dessas situações que muitas vezes interferem na nossa saúde emocional, elas acontecem no ambiente do lar, da família. E, irmãos, eu vejo que essa questão do abuso sexual ou das questões sexuais da nossa vida, muitas vezes elas acontecem lá no âmbito da nossa casa, e às vezes as pessoas têm uma dificuldade grande de lidar com isso, ou de falar sobre isso, ou de expor essa situação. E eu vejo, irmãos, que o que aconteceu com o pastor Adonias acontece com uma infinidade, com inúmeras pessoas que às vezes estão com aquilo guardado, aquela situação fechada no coração. Mas hoje o Senhor Jesus me manda dizer para você que Ele está aqui para restaurar a sua vida. Ele está aqui para te colocar em pé de novo. Ele está aqui para te restaurar. Você não precisa ser refém da solidão. Se lá atrás você ficou sozinho por causa de um relacionamento que não deu certo, e aí você amarga um período de solidão na vida, você não precisa ficar refém dessa solidão. Eu quero nesse momento que a igreja fique em pé, que a equipe de louvor venha aqui para frente, e eu vou fazer um apelo a você que está aqui nessa manhã e precisa refazer um caminho de volta na sua vida. Você sabe que na sua vida as coisas não estão bem. Isso é fruto do que aconteceu no seu passado. Isso é fruto de coisas que aconteceram na sua vida, talvez lá na infância, talvez não foi na infância, já foi na idade adulta, mas o fato é que as coisas aconteceram e você ficou preso àquela situação, ou aquela situação gerou um trauma na sua vida, e você, em momentos da sua vida, quando você está no seu momento sozinho dentro de casa, quando você está no seu momento a sós com você mesmo, a sua alma chora, a sua alma sofre, as dúvidas querem tomar o lugar da fé, as dúvidas querem se tornar mais fortes do que a sua confiança em Deus. E eu quero dizer para você, você não precisa viver neste mundo, você não precisa viver prisioneiro dessa situação.
Talvez uma situação entrou na sua vida, desviou o seu coração da presença de Deus, e você passou a desejar caminhar numa direção que não é a vontade de Deus. Mas por quê? Porque lá atrás algo aconteceu e aquilo marcou a sua vida, abriu na sua vida uma brecha que você não consegue fechar essa brecha. Mas eu quero dizer para você que aquilo que você não consegue fechar, Jesus fecha. Jesus fecha. Jesus tem o poder para fechar brechas que foram abertas na nossa vida e nós não conseguimos fechar sozinhos. Por isso eu quero pedir a você que venha aqui à frente nesse momento, e eu quero orar por você. Ontem já tinha conversado com uma pessoa aqui no culto, falei, eu vou orar por você no momento da oração. Então, você que precisa colocar a sua vida diante de Deus, você que entende que precisa resolver situações dentro de si próprio, sabe o seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar com você, juntamente com a equipe de cura. Eu também chamo aqui para estarem me ajudando nesse momento de oração. Sabe o seu lugar, vem aqui. Nós vamos orar por você. Nós queremos abençoar a sua vida. Se você vir rápido,